Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Estamos falando aqui diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus de Codó, aqui no Maranhão. E é um prazer sempre compartilhar com todos vocês as boas novas do Evangelho em nome de Cristo. Para nós aqui, hoje é domingo de Santa Ceia, domingo de ressurreição, e nós vamos falar algo muito importante. Eu penso que todos nós precisamos ter esse entendimento do que a Bíblia vai nos dizer hoje. Você que está em casa, você que está aqui, abra sua Bíblia em João Evangelho capítulo 20. João Evangelho capítulo 20. Essa mensagem vai lhe ajudar, com certeza. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas nas nossas gravações, nas nossas mensagens, que geralmente vão ao ar: se for uma bênção essa mensagem, se ela te ajudou, você compartilha. Não me ajudou em nada, pastor, então não precisa nem compartilhar, nem curtir, nem nada. Só curte, só compartilha se te ajudou, se Deus falou com você, em nome de Cristo. É a única coisa que eu lhe peço. Bom, João Evangelho capítulo 20, o verso que nós vamos ler é o verso 19. Só para a gente se situar aqui, Jesus já havia ressuscitado, já tinha aparecido para alguns já, e agora ele vai aparecer aos discípulos, os 11, lembrando que Judas tinha se matado. Então ele vai aparecer para os 11, e aí o verso 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Para um pouquinho por aí, vamos entender. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos estavam se escondendo com medo dos judeus. As portas estavam cerradas, fechadas, e a Bíblia Sagrada diz que de repente Jesus aparece lá no meio deles. E a Bíblia faz questão de frisar no meio. Você vai ver que daqui a pouco Jesus vai aparecer no meio de novo. Isso tem um significado. Nada na Bíblia por acaso. Jesus estava no centro, no meio, porque é assim que tem que ser. Jesus tem que assumir o centro de tudo. Ele poderia ter aparecido na porta, mas ele apareceu no meio deles, declarando a paz, que a paz fosse com eles. Então é importante você entender que quando Jesus ele vem se revelar a você, ele tem que ser o centro, ele tem que estar no centro. Nada pode ser mais importante do que Jesus para você. Isso é extremamente importante. Ele se revela, libera a paz aos discípulos. Eles estavam precisando disso, eles estavam com medo. E verso 20 diz: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Irmão, isso aqui é para aqueles que acreditam que só quem perdoa é Deus. Não, pastor, só quem perdoa é Deus. A pessoa me fez um mal, eu não vou perdoar ninguém não. Quem perdoa é Deus. Vai pedir perdão para Deus, mas a pessoa feriu foi você. Ela ofendeu foi você, ela machucou foi você. E aqui Jesus deixa bem claro: se você perdoar essa pessoa, ela estará perdoada. Mas se você guardar a mágoa no coração, você retém aquela pessoa, você impede aquela pessoa de alcançar a graça também. A gente quer repassar essa bola para o Senhor. Não, é Deus que vai perdoar.
Só que ele deu autoridade aqui para os discípulos, dizendo: a partir de agora, se você perdoar, está perdoado. Então libera perdão para quem tiver que ser. Me feriu, me machucou, libera o perdão. Libera o perdão, não retém essa pessoa. Porque às vezes a gente fala assim: pastor, eu quero que essa pessoa mude, mas se você segurar o perdão, ela não vai mudar, a graça não vai alcançar a vida dela. Ela lhe deve, não tem como lhe pagar. Você precisa perdoá-la. Como é que ela revoga ou tenta se retratar com você depois de toda a maldade que fez? Não tem mais o que fazer. Tem coisa que as pessoas fazem conosco e não tem mais o que se fazer. Não dá para voltar mais atrás. Não dá para retratar o que foi feito. O que foi feito está feito e não tem o que fazer. A única coisa que nos resta para que a graça alcance aquela pessoa é liberar o perdão para ela. E às vezes a gente está segurando. E Jesus está falando: eu lhe dou autoridade a partir de agora para que vocês liberem o perdão para quem for. Lhe machucou, você quer que essa pessoa seja alcançada, você quer que ela seja transformada, então libera o perdão. Senão não tem como alcançar aquela pessoa, ela lhe deve. E muitas pessoas não veem a salvação na família porque ainda retém o perdão para muitos. Ah, mas ele não merece. Já expliquei em outra ocasião, eu vou explicar novamente. O perdão não tem a ver com merecimento, senão nós seríamos o primeiro a não receber o perdão de Deus. O perdão tem a ver com algo que Jesus fez e está pago, é direito de todo. Você não foi perdoado porque você merece, porque você é melhor. Você não foi perdoado porque você fez coisas boas. Você foi perdoado porque Jesus morreu na cruz. Foi por isso que você foi perdoado. Não é porque você tem crédito no céu, porque você deu esmola, fez alguma coisa do tipo. Não é assim. Então o perdão é algo que Deus concedeu ao ser humano. E quando nós temos o entendimento disso, nós recebemos. Só que às vezes a gente quer reter por aqueles que muitas vezes também nos ofenderam. E aí eu preciso lembrar você da parábola do credor incompassivo. A Bíblia Sagrada diz que esse homem devia o seu senhor. E ele chega, o seu senhor cobra dele, ele não tem como pagar, ele se humilha, ele chora. E o seu senhor fala: tudo bem, vou lhe perdoar. Esse rapaz que foi perdoado pelo seu senhor, ele sai da presença do seu senhor e ele tem um servo também. E esse servo lhe devia. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a cobrar desse servo: ei, você me deve, você tem que me pagar. E esganando ele, enforcando ele, cobrando dele: me pague. As pessoas viram: opa, mas esse aí não foi aquele cara que acabou de se humilhar ali pedindo perdão para o seu senhor e agora está quase batendo no seu servo para pagar a dívida? Não deveria ele usar da mesma misericórdia que ele alcançou com esse que agora lhe deve? E a Bíblia Sagrada diz que esse senhor chegará e pegará esse servo e lançará onde há pranto e ranger de dentes, dando a entender para mim e para você que se Deus me perdoou, é minha obrigação liberar o perdão para as pessoas. E às vezes eu não quero fazer isso. O perdão para mim eu quero, mas para o outro não. Eu mereço, o outro não merece. Não tem nada a ver. O perdão vem de Jesus e Ele libera e dá autoridade para mim e para você. Ó, perdoe, faça da mesma maneira que eu fiz com vocês. E é isso que demonstra que Jesus realmente está em nós. Então ele estava liberando isso aos discípulos. E aí ele diz algo interessante. E aí eu penso que seria o ponto crucial da mensagem. O ponto mais importante da mensagem vem agora. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Para um pouquinho por aqui, que aqui está o centro da mensagem. Eu precisei ler o contexto para que você pudesse entender. Dei algumas revelações, alguns entendimentos, mas a mensagem está aqui.
A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus se manifesta, se apresenta aos 11, Tomé não estava lá. Tomé não estava lá. Aonde Jesus estava, Tomé não estava. E aí eu preciso trazer uma revelação a você, um entendimento a você. Quem não fica perto de Jesus vai ter dificuldade de acreditar nele. Vai ter dificuldade. Você viu o que ele acabou de falar? Eu só vou acreditar se eu vê-lo. Eu só vou acreditar se eu colocar meu dedo lá onde foi furado. Se eu colocar minha mão do lado dele onde a lança furou, aí eu acredito. Quer dizer, Jesus pregou, ensinou durante a sua estadia na terra, e ele não acreditou. Jesus falou que iria morrer e ia ressuscitar, e Tomé não acreditava. Agora é o terceiro dia. Os discípulos declaram: nós vimos o Senhor, Ele estava aqui entre nós. E ele diz: eu não acredito. Irmão, quem não se aproxima de Jesus vai ter dificuldade em acreditar nas coisas de Deus. Eu lembro de uma vez, um certo amigo que nós crescemos juntos, e eu comecei a contar as maravilhas que Jesus tinha feito na igreja e tudo mais. A gente cresceu junto, e eu tomei o rumo. O Espírito Santo me chamou para fazer a obra dele. E aí o meu amigo falou: rapaz, você se tornou pastor, quem diria? E aí eu comecei a contar as maravilhas. Rapaz, lá na igreja Jesus curou, Jesus fez isso, Jesus restaurou, fez dessa forma. E ele falou assim: rapaz, eu não acredito nessas coisas não. Eu falei: então você vai ficar sem ver. Essas coisas não é para quem não acredita. Essas coisas é para quem acredita. Por isso que você não pode ver essas coisas. Você não pode viver essas coisas. Não é para você. Que isso, pastor? Porque as pessoas que não se aproximam de Jesus vão ficar que nem Tomé, com dificuldade de acreditar. E sem fé é impossível agradar a quem? Como é que pode receber alguma coisa de Deus se nós não acreditamos? E isso está intrínseco, ligado à sua vida com Jesus, se você se aproxima dele ou não. Onde estava Tomé? Jesus não havia falado, depois da morte dele, ele falou: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Cadê Tomé, irmão? Onde está Tomé uma hora dessa? Jesus não tinha dado a ordem para ficar aqui em Jerusalém. E às vezes é a mesma coisa para nós. Aonde está você quando Jesus está querendo tratar algo com você? É por isso que quando ele fala que vai fazer alguma coisa, você tem dificuldade. Você pergunta: mas como? Como é que vai ser isso? Rapaz, não vai dar certo não. Aí você começa a fazer a oração da fé, a coisa começa a dar errado lá, e você é influenciado pelo que você vê. E você fala: tá vendo? A minha oração não foi atendida. Não é que não foi atendida, Deus está operando, irmão. Tudo que acontece no reino natural, primeiro acontece no reino espiritual. A Bíblia Sagrada diz que quando Daniel orou, desde o primeiro dia, Deus já tinha enviado o anjo. Desde o primeiro dia houve uma batalha espiritual para que o anjo conseguisse chegar e trazer a resposta a Daniel depois de 21 dias. Mas desde o primeiro dia a coisa já tinha acontecido. E Daniel continuou em oração, continuou pedindo, continuou se consagrando, jejuando ali, até que a resposta apareceu para ele. Mas desde o primeiro dia. Então tem gente que o fato dele não estar vendo, ele abre mão de muitas orações, de muita coisa que Deus já falou com ele. E isso acontece por quê, pastor? Porque você infelizmente não está próximo de Jesus. Quando Jesus se manifesta, você não está lá. Quando Jesus se revela, você não está lá. E isso te prejudica. Tomé disse: eu só creio se eu tocar, meter o meu dedo lá no buraco das mãos dele. Eu só acredito se eu colocar minha mão do lado onde a lança furou. Só assim eu acredito. Vamos ler de novo, verso 25.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. Verso 26. E 8 dias depois, quer dizer, uma semana, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, agora sim, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se de novo aonde, pessoal? No meio de novo. No meio de novo, no centro. Mais uma vez Jesus se apresentando, dizendo: ei, eu tenho que estar no centro. Eu tenho que ser o centro do teu coração, eu tenho que ser o centro de todas as coisas, o centro da tua atenção. Eu tenho que ser o centro. Ele poderia ter aparecido em qualquer outro lugar, mas no centro tinha um significado. Tinha um significado. Ele se apresenta, Tomé agora está lá no meio, e aí? E disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus se revela a Tomé dando uma bronca nele. A primeira coisa que Jesus fala depois de a paz seja convosco é: põe a mão aqui. Preciso tratar com você aqui. Dentre todos os que estão aqui, eu preciso tratar com você. Põe a mão aqui. Vamos resolver esse negócio aqui. Põe a mão aqui do meu lado. Era essa a questão que estava ali faltando? Tem horas que Jesus às vezes tem que agir dessa forma com muitos. Tem gente que às vezes tenta forçar a barra. Não, se Deus existe, rapaz. Se Deus existe, se é verdade o que está sendo pregado, a gente está colocando muita coisa a perder. A gente tem que tomar cuidado. É por isso que às vezes, por conta dessas nossas atitudes, é por isso que às vezes a gente vem à igreja e parece que a mensagem é uma bronca, chama a nossa atenção, como diz o outro, puxa a nossa orelha, de questões que foram mal resolvidas, entendimentos errados. Quem veio na sexta-feira santa, eu ensinei uma palavrinha para vocês, chamada sofisma. Quem lembra disso aqui? Sofisma significa o que, pessoal? Raciocínio falso. E eu fiz questão de ensinar essa palavra para você, porque cristão às vezes tem muito disso. Às vezes ele raciocina, mas ele está errado. Ele acha que está certo, mas está errado. Ele está errado. É sofisma, raciocínio falso. E às vezes Jesus tem que ir lá tratar essa questão com você. Ei, você está pensando errado. Ei, você está se comportando errado. Ei, você está tendo atitude errada. Deixa eu tratar com você aqui. Teve que tratar com Tomé. E tudo por quê? Porque Tomé não estava quando Jesus se revelou. E toda pessoa que não está perto de Jesus vai ter dificuldade. Vai precisar ser tratado para poder viver o que Deus tem para ele e para ela. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Jesus vai lá, chama a atenção dele, dá uma bronca, fala: você tem que ser crente, não incrédulo. Verso 28, isso aqui me chama a atenção. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Eu penso que tudo que acontece na nossa vida tem que ter um ponto culminante nessa frase. Nós precisamos chegar a esse ponto de você poder dizer: Senhor meu, Deus meu. Só que algumas pessoas ainda não entenderam o que é Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou servo. Eu estou aqui para obedecê-lo, para fazer o que Ele manda. Algumas pessoas tratam Deus, o Senhor Jesus, como aquele que lhe serve. Deus, eu estou precisando do negócio aí, manda a benção aí, estou pedindo aqui, manda, vamos lá.
já está demorando. Ei, Ele é o teu Senhor, não é teu escravo, teu empregado, não. Tomé reconheceu: Senhor meu. Agora eu entendo, esse é o teu lugar, Senhor, Senhor da minha vida. Agora eu posso declarar: Senhor meu. Para muitos, Jesus não é Senhor. A palavra de Jesus não é lei para você. Você ouve e ainda assim desobedece. Ouve, entende e ainda assim faz o contrário. Ele ainda não é Senhor. Ele ainda não é o teu Senhor. Ele pode ser Senhor dos outros, mas o seu ainda não está sendo. E aí nós temos um problema. E tudo isso Jesus estava tratando com Tomé para que ele fosse Senhor também de Tomé. E não só discípulo dos outros. O pastor Jaime certa vez falou assim: irmão, está escrito Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas tem que ser o meu Deus também. Foi Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu quero que ele seja o meu Deus também. E aqui para Tomé da mesma forma, essa linha de raciocínio também serve. Agora Tomé está assumindo, agora ele é o meu Senhor. A partir de agora eu vou obedecer. E mais do que isso, ele é o Deus meu. Agora ele é o meu Deus. Agora eu reconheço. Eu penso que tudo que possa acontecer na nossa vida tem que chegar a esse nível. Tem que chegar a esse ponto onde você reconhece que Deus é Deus na sua vida. E Ele é o seu Deus. Não é o Deus da Bíblia, é o seu Deus. Temos que chegar a esse ponto de reconhecer: Ele é o meu Senhor. O que Ele disser está dito. Eu não questiono, eu obedeço. Eu obedeço. Está escrito na Bíblia, eu vou seguir. Porque Ele é o meu Senhor. Quando as pessoas questionam a nós, perguntando: por que você segue tanto a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra do meu Deus. E Ele é o meu Senhor. Como é que eu não vou obedecer? Vou obedecer a palavra do meu Senhor. E isso estava acontecendo com Tomé. Tomé estava reconhecendo isso, que Deus agora, o Senhor Jesus, era o Senhor da vida dele. E nós precisamos chegar a esse nível, queridos. Chega um domingo como esse de ressurreição, nós precisamos tomar Jesus e dizer: o Senhor vai ser Senhor na minha vida. Eu obedeço o Senhor, eu sigo o Senhor, eu agrado o Senhor. Eu sou teu servo, o teu filho. Você entende isso, sim ou não? Aquela bronca de Jesus despertou Tomé. Aquela palavra de Jesus acordou Tomé. Assim como essa palavra tem a intenção de despertar a mim e a você também. Você tem que sair daqui hoje se perguntando: Jesus é Senhor na minha vida? O que Ele fala para mim é lei? Eu o obedeço mesmo? Eu me importo com a opinião dEle? Ou eu faço as coisas, estou nem aí, depois eu falo: resolve aí, Jesus. Resolve aí. Não, Ele é o meu Senhor. Então eu não vou fazer nada por conta própria. Eu quero ser dirigido, eu quero estar em obediência. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Você entende isso, sim ou não? E aí, o texto diz assim, termina dizendo, pelo menos para nós aqui o texto vai terminar, verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. E aí Jesus libera uma palavra: bem-aventurado os que não viram e fizeram o quê? E creram. A palavra bem-aventurado significa feliz, bem-sucedido, uma pessoa realizada. Procura no dicionário, você vai ver. Bem-aventurado é feliz, é realizado, bem-sucedido. Bem-sucedido é a pessoa que não viu, mas acreditou. E como é que conseguiu acreditar, pastor? Porque está junto. Tomé teve dificuldade de acreditar porque Tomé não estava quando Jesus estava lá. Onde ele andava? Eu não sei. Aonde é que você anda? Deveria estar perto de Jesus. Deveria estar se aproximando dele, ouvindo o que ele tem para ensinar.
Porque senão você vai duvidar naquele grande dia. Quando precisar de uma bênção, você não vai conseguir crer, porque você vai ser guiado pelo que você vê e não pelo que você acredita. E aí Jesus está dizendo: feliz vai ser a pessoa que não viu, mas acreditou. Pastor, não estou vendo um milagre, mas eu acredito, porque eu estou perto de Jesus. Jesus falou comigo, através da palavra dele eu entendi, então vai acontecer. Eu não duvido. É essa a nossa posição. E hoje, numa manhã de ressurreição, eu quero poder dizer para você: irmão, Ele está vivo, Ele está entre nós. O Evangelho se expandiu e chegou até nós, e agora nós podemos sentir o que aqueles discípulos sentiram: a presença de Jesus. Quando Jesus nasceu, tinha uma intenção da parte de Deus, que Ele fosse Emanuel, que significa Deus conosco. Dentre tantas traduções, Emanuel também significa Deus perto, Deus dentro, Deus no meio. E Jesus tinha se apresentado aonde, pessoal? No meio. No meio. Hoje nós precisamos entender: Jesus tem que estar no meio, no centro da minha vida. Saia daqui hoje dizendo: Jesus, o Senhor vai ser o centro da minha vida. O Senhor é o meu Senhor, o Deus meu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você, sentado mesmo. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Deixa o Espírito Santo te conduzir agora. Jesus, eu creio. Eu quero estar perto quando o Senhor se revela. Eu quero estar junto quando o Senhor se revela. Eu quero reconhecer que o Senhor é Deus. Tomé reconheceu, meu Deus. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. Tem gente hoje aqui dizendo: Senhor meu, Senhor meu. A partir de hoje o Senhor assumirá o senhorio dentro do meu coração, assumirá o centro dentro de mim.